Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Aqui agora, galera, tá? Gente, começando assunto novo, então, beleza? Início do segundo trimestre, falei, vou começar assunto novo com vocês. Então essa é a nossa primeira matéria, vamos ter 2 conteúdos esse trimestre, que é termoquímica e depois a gente vai para cinética química, ok? A gente tem que entender termoquímica, tem que entender de energia para entender o impacto disso na cinética e por que acontecem os processos cinéticos. Então a gente começa aqui na termoquímica, tá? Então, termoquímica, primeira aula, e eu começo com essa pergunta para vocês. Para onde vai a energia quando algo esquenta e algo esfria? Para onde que ela está indo? Para o ar? E aí, galera? E aí, gente? A gente vai responder algumas coisas dessas aqui hoje, tá? Entendam que essa energia de esquentar, esfriar, energia transitar para algum lugar, de um lugar para o outro, isso está envolvido com coisas que a gente pode caracterizar, denominar de processos endotérmicos e exotérmicos. E eu falei com vocês algumas aulas atrás que essa matéria, a preocupação dela é entender algumas informações e entender alguns poucos pontos e você consegue dominar a matéria inteira, tá? Alguns desses pontos são esses processos aqui. O que é um processo endotérmico? O que é um processo exotérmico? Isso cai muito em questão de vestibular, concurso, em questão de Enem. Então isso aparece com uma certa recorrência, essa denominação. Então a gente vai por parte focar em entender o que é endotérmico, o que é exotérmico na aula de hoje, tá? E tem tudo a ver com essa pergunta aqui. Primeira coisa, a gente vai entender termoquímica. Vamos partir daqui. Química, estamos falando de química há alguns anos, mas o que é a termoquímica? Termo vem de quê, galera? Vocês acham? Temperatura. Vem de temperatura, ok? Temperatura, então é a química que está ligada ali com temperatura, ok? Mais especificamente, a gente vai falar de calor, eu vou conceituar calor aqui para vocês, mas temperatura está ligada ali à energia. Então é a química que trabalha ali, como a energia se relaciona com a química, beleza? E a gente vai ver que então a termoquímica vai estudar essa energia de reações químicas e processos físicos. Como que a energia vai se relacionar nesses processos químicos e físicos? É isso aí que a gente vai trabalhar em termoquímica, tá? Aí eu falei para vocês sobre calor, ok? É importante entender o que é o conceito de calor. O calor é como se fosse uma energia em movimento. Quando ela para, quando ela chega em um corpo, ela não está mais na forma de calor, mas ela é essa transição. Então, calor é aquela energia que flui. E importantíssimo, espontaneamente, ocorre de maneira espontânea, natural, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, para onde que essa energia vai quando algo esquenta ou algo esfria? Ela tem essa direção, do corpo mais quente para o corpo mais frio. E quando ela faz essa transição de maneira espontânea, ou seja, eu não preciso forçar aquilo a acontecer. Quando acontece naturalmente, a gente chama aquela energia de calor. Beleza o conceito de calor, galera? Deu para pegar? Deu mesmo, gente? Foi, gente? Ok? Então, calor, aquela energia que vai fluir de maneira espontânea do corpo mais quente para o mais frio. Isso que a gente chama de calor. E vamos trabalhar muito o conceito de calor aqui. Beleza. Então, tranquilo. O calor, ele pode fluir de um corpo para o outro. Ok? Só que o calor, então, a gente está falando que ele pode fluir daqui do que está mais quente e vir para o mais frio, né? Então, nesse processo, alguém está fornecendo essa energia, alguém está recebendo. Não temos duas direções? Um para onde o calor vai e um para onde o calor sai, ok?
Então, endotérmico e exotérmico são nomes para essas direções, ok? Alguém já ouviu falar de endoscopia? O que é endoscopia, galera? Enfia alguma coisa dentro da garganta para fazer ali um monitoramento de como está o estômago e tudo mais. Então, para onde que vai o exame? Para dentro. Então, endo é para dentro. Endo é algo entrando. Nesse sentido, é o que entrando? Calor. Então, quando a gente fala de um processo endotérmico, é porque o calor está entrando. Através de quê? Quando acontece um processo químico ou físico e esse sistema, vamos falar o que é sistema, ele está recebendo esse calor. Então, endotérmico é quando no processo o calor entra. Beleza, gente? Endotérmico, o calor entra. A energia vem para o sistema. Na contramão disso aí, o processo inverso é quando o calor sai. E a isso a gente dá o nome de exotérmico. Já ouviram falar de exoesqueleto? Já? É aquele esqueleto, por exemplo, de robô que está para a parte externa. Então, o exo é algo para fora. Então, é quando o calor sai. Então, é quando ocorre um processo químico ou físico em que o sistema, ou o que a gente está analisando, libera esse calor. A energia sai dele. Beleza, galera? Gente, com isso aqui, vocês já matam quase toda a matéria de termoquímica. Pessoal, é isso aí? É isso aí, galera. Lembrou que endotérmico o calor entra, exotérmico o calor sai, você já mata a matéria, galera. Já mata, porque tudo vai estar atrelado a endotérmico e exotérmico. As coisas que nós vamos falar ao longo do trimestre sobre termoquímica estão relacionadas se é endotérmico ou se é exotérmico. É isso que interessa pra gente. Ok? Vamos fazer algumas coisas a mais, dar valores, por exemplo, quanto de energia entra ou sai, mas basicamente é se é endotérmico ou exotérmico. Tranquilo, galera? Agora eu vou definir para vocês o que eu estou falando de sistema, para justamente a gente olhar. O sistema vai ser essa região que a gente está analisando. Então vou falar aqui para vocês de sistema e de que eu acompanho o sistema, que é a nossa vizinhança. Beleza? Sistema, então, é aquela região que a gente está analisando. Aqui no desenho, tá vendo que eu botei uma fronteira aqui, ó, separando ele? Então, sistema é aquela região que a gente está analisando, ok? É para onde a gente está olhando. Por exemplo, se a gente está olhando para a nossa casa é o nosso sistema. E o que está acontecendo dentro da nossa casa é o nosso sistema. E ao redor da nossa casa nós temos quem? Os nossos vizinhos, a vizinhança. Então, o que está ao redor do nosso sistema nós chamamos da vizinhança. Tranquilo esse conceito, gente? Beleza? De boa? Aí eu quero pontuar para vocês, antes da gente chegar nos exemplos de endotérmicos e exotérmicos, que existem alguns tipos desse. Um sistema ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ou ele pode ser isolado. Aqui, galera, eu estou pegando um copo com água. Exemplo mais simples possível, um copo com água. Esse copo ele está com tampa? Então ele está aberto ali, ok? Se eu pegar um copo de água, eu consigo esquentar a água que está ali dentro? Eu consigo esquentar a água de dentro de um copo de água? Consigo. Se eu botar uma vela embaixo, ele não vai começar a aquecer? Não vai receber essa energia e não vai começar a esquentar? Aí é outra questão, a resistência do material. Mas o copo explode porque ele recebeu calor também. Então ele consegue receber essa energia. Eu também não consigo pegar esse copo, virar e a água cair? Não consigo? Então esse sistema, galera, ele consegue, o sistema aberto, ele troca a massa. Eu consigo tirar matéria dele ou colocar matéria nele. Eu posso pegar esse copo, eu posso jogar mais água dentro dele ou posso esvaziar ele. Isso que é trocar massa, trocar matéria. Então é possível a matéria entrar e sair dele, beleza?
Ele troca calor? Se eu, depois que eu esquentei esse copo, a gente já viu que é possível esquentar, se eu deixar ele parado, ele vai esquentar mais ou ele vai esfriar? Vai esfriar. Então o calor que está aqui nele, essa temperatura, essa energia, ela troca também. O calor consegue fluir de maneira espontânea. Entrar ou sair também, se a gente forçar aqui dentro do copo. Então ele é um sistema que troca matéria e ele troca energia na forma de calor. Então quando ele está disponível para essas duas situações, nós dizemos que ele é aberto. Beleza, gente? Porém, se eu venho nesse mesmo copo e agora eu coloco uma tampa, eu consigo trocar a matéria? Não vai dar mais para eu colocar coisa dentro, nem tirar a coisa dali de dentro. Então ele não troca mais matéria, ele não troca massa. Porém, eu consigo continuar esquentando ele, não consigo? Ou esfriando? Ele segue trocando calor. Então, quando eu não troco mais a matéria, quando eu não consigo colocar ou tirar alguma coisa de dentro, mas eu consigo mexer na energia, eu digo que o meu sistema ele é fechado. Deu para pegar, gente? E agora, o isolado. Ponto importante, nenhum sistema é 100% isolado. Ok? Nenhum sistema é 100% isolado. Pode ser que venha conseguir fazer um sistema 100% isolado? Beleza. Mas nenhum sistema, maioria dos casos, maioria, isolado. Não existe. Mas a gente se aproxima do que é um sistema isolado. Como assim, professor? O que seria um sistema isolado? É aquele onde ele vai estar fechado, ele não vai trocar a matéria, algo não vai entrar e algo não vai sair dele, e ele também não vai trocar a energia ali, na forma de calor. Então ele não esquenta mais e ele nem esfria mais também. Pessoal, me dá um exemplo de um sistema isolado. O que a gente tem aproximadamente é garrafa de café. O que é a ideia da garrafa de café? Você coloca o café quente lá dentro e o café vai se manter porque ele está isolado da troca de calor. Ok? Só que a gente sabe que se a gente deixar um dia inteiro a garrafa de café, o que começa a acontecer? Ele vai esfriando, porque não é 100% isolado, mas é aproximadamente isolado. E professor, outros exemplos, copo Stanley. Copo Stanley, a ideia dele não é manter a temperatura, porque ele é parcialmente isolado. Como que isso acontece, galera? Porque para o calor fluir, eu preciso de matéria. Uma molécula vai colidindo com a outra. Da mais quente para mais fria, da mais agitada para menos agitada, vai fornecendo energia para outra. E o calor, o que não trocaria calor? Como que faz para não trocar calor? O calor ele vai fluir junto com colisões de matéria. Então, eu preciso não ter matéria. Então, o que está ali no copo Stanley e o que está na garrafa de café? Para não trocar esse calor. Sendo que o calor é a matéria que vai passando o calor. Essas colisões. A palavrinha que a gente dá para esse oco é vácuo. Não existe matéria naquela região. Então o calor não consegue fluir. Então o vácuo possibilita isso. Beleza, galera? Deu para entender? Deu para entender, gente? Então, em sistemas isolados, geralmente eu tenho esse vácuo presente para que o calor não possa fluir. Entenderam as diferenças? Geralmente, aqui em termoquímica, a gente vai trabalhar com aberto e fechado. Tá, galera? Com aberto e fechado e isolado são casos específicos e ele tem outros efeitos, beleza? Mas, basicamente, isso tudo para a gente chegar em processo endotérmico e exotérmico, tá? E sistema e vizinhança. Então, olhando para o meu sistema, a combustão de uma vela, galera, o meu sistema é a vela. Meu sistema é a vela, ok? A combustão da vela é um processo endotérmico ou exotérmico? O que o meu sistema, o que a vela está fazendo com calor? Ela está absorvendo ou liberando? Calor, a vela? O que a vela está fazendo? Ela está pegando calor para ela ou ela está jogando calor para a vizinhança? Está liberando. Se eu chegar com a minha mão perto da vela, o que vai fazer? Então a minha mão é a vizinhança. A minha mão está se aproximando do meu sistema, que é a vela, e eu sinto esse calor. Deu para pegar a ideia, galera? Então isso aqui é um processo. Eu vou marcar com um X exotérmico. Galera,
Agora é onde a maioria se confunde. Então, atenção nisso aqui, pessoal. Atenção que o da vela, tranquilo. Mas nesse aqui a galera vai dar uma embaralhada na cabeça. A evaporação da água. É um processo endotérmico ou exotérmico? Olhem para a água. A água é o meu sistema. A água é o meu sistema. A água evaporando é endotérmico ou exotérmico? Calor. Endo. O calor tem que entrar na água para ela conseguir evaporar. Ela precisa ganhar energia. Quando eu vou ferver o canecão de água, eu boto ele na geladeira ou coloco ele no fogo para ele ganhar energia? Então aqui é um processo endotérmico. Solidificação. Por exemplo, peguei a água, botei na forminha de gelo e botei dentro do congelador. Processo endotérmico ou exotérmico? Peguei água, coloquei na forminha de gelo, água líquida, coloquei no congelador, virou gelo. Processo de solidificação. O calor está entrando na água ou está saindo? Saindo, ela está perdendo energia. Então é um processo exotérmico. E cozinhar um alimento, galera? O alimento ele está ganhando energia ou está perdendo? Está ganhando energia. Calor tem. Deu para pegar, gente, processo endotérmico e exotérmico? Deu? Vocês já mataram metade da matéria aí, tranquilo.